da relação entre carência nutricional e violência? Cada dia mais se chega à conclusão que os alimentos industrializados, principalmente os refinados, né? O uso o açúcar branco hoje é considerado uma droga tanto quanto a cocaína, né? Que ela vicia mesmo. Tem vários trabalhos mostrando isso. E quando você usa os brancos, ainda você tem uma rapidez na queda da glicemia com o aumento da insulina, né? Porque você aumentou o açúcar, a insulina, o pâncreas injeta insulina. E com a hipoglicemia aumenta a violência, a deficiência de vários nutrientes, né? Inclusive o zinco, o magnésio, etc. Aumenta a necessidade de álcool, né? Que é a porta de entrada para todas as drogas, e você já sabe o que acontece. Então, se você tem uma pessoa que ela sofre de drogadição, você passa a tirar todos os alimentos industrializados com agrotóxico, introduz os alimentos integrais, faz atividade física, né? E o próprio organismo começa a rejeitar. Você consegue rapidamente tirar a pessoa da dependência, né? Porque as outras causas são mais difíceis, mas a nutricional é muito mais simples, que você come 3 vezes por dia. A gente tem experiência em presídios que a introdução de uma colher de sopa de farelo mudou todo o perfil de violência. Ninguém podia entrar com nada para fazer horta, né? Nem eles poderiam entrar na cozinha. Com 1 mês a gente estava com tudo, fazendo horta, com faca na cozinha e tudo, porque as pessoas reduzem a violência, né? E reduzem a fome. Então, quando chegava na hora da refeição, era aquele barulho, o pessoal batendo as vasilhas e tudo. Depois, não tinha nem fila, né? As pessoas ficavam aguardando. E a colaboração deles passou a ser completamente diferente, né? Só com o aumento de nutrientes na dieta tradicional. Eu não sei se você sabe, o presidiário, ele tem às 7 horas da manhã um pão com margarina, às vezes não tem nem margarina, e tem uma xícara de café com leite, sem direito à repetição. Aí ele almoça meio-dia e o jantar é servido às 5, que depois eles têm que ser recolhidos. Se ele não tiver dinheiro, e às vezes em presídios que são rurais, né, não tem cantina. E você pode não ter o dinheiro também, tá certo? Então, das 5 horas até as 7 da manhã, você fica sem comida. E qualquer um de nós ficaria violento, com tanto tempo. E eles têm direito a uma quentinha, não repete, né? E normalmente vem muito pouca verdura, que é a maior fonte de minerais e vitaminas, com arroz branco, feijão e a carne, né? E nem sempre tem sobremesa, às vezes é um doce, mas raramente são frutas. E essas quentinhas são produzidas pelas empresas de alimentos. E se você acrescentar, por exemplo, uma farofa multimistura instantânea que a gente costuma fazer, ou mesmo só o farelo, né, além de aumentar os minerais, as vitaminas e as fibras, o intestino funciona melhor, melhora a circulação, né, e reduz o apetite. Então a gente queria sempre que eles tivessem um lanche à noite, né, porque a hipoglicemia é um dos maiores fatores de violência, assim, que fácil de você reduzir, porque você usar cereais integrais, tudo é mais caro e mais difícil. Mas você poderia trocar todo o arroz branco por parboilizado. O arroz parboilizado tem 528% mais vitamina B1, tem 262% mais ferro, 160% mais cálcio. E as pessoas também não sabem que o cálcio, além da osteoporose, que ele pode provocar quando falta,
e produz cárie dentária, mas o cálcio é o maior calmante natural que nós temos, ele é importante na imunidade, na coagulação do sangue, etc. E as folhas verdes escuras são riquíssimas. O gergelim tem 10 vezes mais cálcio do que o leite, né? Então você poderia introduzir essas coisas que o Brasil produz e poderia ser incentivado uma quantidade maior do que introduzir, por exemplo, o leite. Uma vaca produz em média no Brasil 3 litros de leite. Se eu soltar as vacas, eu posso colocar no máximo 3 animais por hectare, por ano. Eu preciso comprar a bezerra. Demora 3 anos para ela produzir esse leite. E você precisa de vacina, sal, você tem que ter o pasto. Ela pode morrer por picada de cobra, por ervas daninhas, né, as ervas venenosas. Então, na verdade, quanto custa 1 litro de leite? Não é esse preço que nós pagamos, esse não é o preço real. O gergelim, eu planto 3 quilos por hectare. Em 4 meses eu colho no mínimo 500 quilos, né? Se eu irrigar vai para 1.200 quilos em 4 meses. Eu posso colher 2 vezes por ano. O gergelim eu posso estocar, o que eu não posso fazer com o leite, né? E além de 10 vezes mais cálcio, o gergelim tem os minerais, as vitaminas, né? Os ácidos graxos. E nunca entra, por exemplo, na alimentação escolar. Mas o trigo e o leite, né? Quando você introduz o leite, automaticamente você coloca o açúcar, que é o maior sequestrador de cálcio, e a criança está em fase de crescimento, né? E aí você introduz um produto à base de trigo. E todo mundo sabe que hoje as maiores alergias são devido ao glúten, né, do trigo, e a questão da lactose do leite. E todos os dias você tem na alimentação escolar. Como nós damos hoje mais de 40 milhões de refeições dia por 220 dias por ano, por que a gente não introduz arroz parbolizado, que é mais rico? Ele rende 30% mais, né? Ele não precisa ser lavado, então você não gasta água, né? Porque ele já é fervido, e você tem um alimento que é nacional. Nós somos autossuficientes em arroz, em mandioca também, mas a mandioca ela tem que ser processada, que da hora que você colhe até chegar no prato do aluno, você chega a perder 80%. Então ela tem que ser processada já a nível de campo, para você não ter essa perda, né? E ela é orgânica, a mandioca é orgânica. Tem mais alguma coisa? Tem de tempos pra cá, né, doenças que eram só vistas em adultos, né, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, né, elas se tornaram comum também em crianças, cada vez mais, né. Que cuidados que devem ser tomados na alimentação de uma criança desde cedo para que isso não aconteça? Aos 6 meses de idade, a criança que deve estar só no peito, ela deve receber outros alimentos. Esse é o momento que você faz a memória alimentar, que a criança ela está na fase oral, então tudo ela põe na boca, né? Ela chupa absolutamente tudo, ela coloca até fezes na boca, que é a obra dela. Então, se você sabe disso, nesse período você começa a fornecer os alimentos saudáveis. Você não vai oferecer leite, não vai oferecer chocolate, refrigerante, você vai dar folhas para ela comer. O abacaxi, como ela está na fase oral, você pode dar o abacaxi, a laranja, né? A melancia, coisa, e banana para ela sugar, porque ela só, nesse período, ela engole com a parte posterior. Tanto o bico do seio quanto da mamadeira vai para a parte posterior. Aí a mãe coloca a fruta ou qualquer coisa amassada na ponta da língua. Aí ela fala, você viu como o menino não gostou? Ele cuspiu. O menino não cospe, ele não sabe engolir. Então você tem que colocar do meio para trás o alimento
e dá para ele sugar, porque à medida que ele suga, ele vai amadurecendo o sistema nervoso e vai adquirindo o prazer pelo alimento. Então você vai fazendo a memória. Você dá um limão, ele faz careta e continua chupando, porque ele sabe que é diferente. E nessa fase, ele só conhece o adocicado do leite e o ácido quando ele regurgita. Então você começa a fazer a memória e ensinar a comer as coisas sem açúcar e não precisa dar sal, né? Porque a partir dos 3 anos ela sai atrás, mas até essa idade você consegue dar as coisas saudáveis. Então você faz a memória e deixa a criança com fome, né? Que se você dá comida toda hora e dá coisa doce, né, você já está provocando a cárie do dente que vai se formar. Então, até a mãe, durante a gravidez, quanto menos açúcar ela usar, melhor, né? E se ela puder não usar, melhor ainda. E a outra coisa, você vai ver que a criança pode ter cólica menstrual, a alergia ao glúten. A mãe come, passa para o leite e a criança tem dor. E chora, às vezes a mãe come um pedacinho de coisa à base de trigo e a criança urra de dor. Então, se você já sabe disso, você vai fazendo os alimentos todos saudáveis e a criança aprende a comer as verduras e as frutas que interessam para a saúde dela, né? E você não vai dar líquido nenhum açucarado, nem dar líquido na hora das refeições. Você vai dar o arroz, o feijão, né? Você, ao invés de ficar usando os alimentos que você sabe que tem muito agrotóxico, você vai usar o inhame, o cará, a batata doce, a abóbora nacional, etc. Então, nesse momento é que você faz a memória. E a outra coisa, essa criança o tempo inteiro, ela vai estar voltada para essas coisas interessantes. E quando ela estiver maiorzinha, você vai cozinhar junto com ela. Que tudo que ela manipula, a criança come, né? Então, se você levar para a cozinha, ensinar a fazer uma saladinha, né, a comer uma fruta e não um doce, é o que ela vai aprender. Então, essa memória alimentar é fundamental aos 6 meses de idade, que é quando você introduz os novos alimentos. A partir dos 6 meses de idade, você não precisa dar nenhum tipo de leite, absolutamente nenhum. Que se você usar vegetais em quantidades e combinações adequadas, é mais do que suficiente. Então não dá leite, não dá suco. As frutas são todas inteiras, não tem suco em garrafa pendurado em ar. Então você vai dar a fruta para a criança provar. Se você tomar um suco de mamão e comer um mamão, vamos supor que você nunca provou. Você não sabe, não consegue reconhecer, porque o suco é completamente diferente, né? E a criança tem enzima suficiente para digerir, então pode dar a fruta inteira, né? E ela vai segurar. O máximo que você vai ter que fazer é dar um banho depois. Uhum. E ainda a respeito, né, acho que a gente conversou, como que é o processo de reeducar uma criança que já está mais crescida, já tem hábitos alimentares que não são muito bons, e até mesmo um adulto? Como fazer esse processo de reeducação? Nós temos uns gráficos que a gente mostra e é muito interessante. Criança pequena, né, fica encantada quando vê, né, e a gente mostra o gráfico e mostra a planta. A outra coisa interessante é você não pode dar o que a criança gosta, né? E as pessoas dizem assim, mas gosta de salsicha, né? Sim, então ela gosta de mexer com a faca, né? Então você vai dar uma faca também? Não, né? Mas a criança não gosta de ir para a escola. Nenhuma criança gosta de acordar cedo e estudar e ir para a escola. Então você dá uma televisão, dá um computador. Quer dizer, a gente não pode fazer exatamente o que a criança gosta. E outra coisa, a criança tem que ter fome. Então, se você tem piscina, praia, né, você leva as coisas saudáveis. Criança que entra na água tem uma fome incrível, né? E a outra coisa, a criança não quer comer, você não vai obrigar e não vai fazer aviãozinho, passear com ela, nada disso. A criança está lá sentada, não quer comer, não come. Mas não ganha absolutamente nada, a não ser água. A hora que está com fome, ela come.
Você não pode forçar. Né? E com fome, nenhuma comida é ruim. E o que estraga a criança são os pais, os avós, os tios. Né? Mas a criança chora, mas ninguém morre de chorar. Morre se não comer coisa correta. Aí você pode ter uma criança com cárie, você pode ter uma criança com imunidade baixa, tendo infecções constantes, aí não tem problema. Ah, você vai ao médico, toma medicação. Não, não é assim. A criança tem que comer bem para ter saúde e ter uma imunidade alta. E para isso ela tem que estar com fome, senão ela não come. Não pode ter pena. Se eu tiver pena, é isso que eu tenho que fazer. E nunca tive problema. Olha, eu trabalhei em país inteiro, né? E nunca uma mãe pobre me chegou dizendo que o filho não tem apetite. Nunca. Né? E olha que eu trabalhei desde a década de 70 nesse país, quando tinha a desnutrição altíssima. Né? Nenhuma mãe pobre me disse, essas pobres bem miseráveis, nunca. Meu filho não aceita comida. Não existe isso. Existe pai, mãe, parente que não sabe educar o filho. Bem, eu ia perguntar sobre plantas perenes, quais as vantagens, mas acho que no comecinho da entrevista você já... Eu acho que valia a pena. Vale a pena? Vamos fazer então, o que são plantas perenes e quais as vantagens delas, assim, e eu queria que você citasse algumas. A planta perene é aquela que você tem, que a própria natureza fornece. Então você tem a serralha, a peltruega, a marianica, a ora-pronobis, né? Que o galho encosta no chão, nasce, a semente cai, nasce de novo. Você não precisa praticamente de tratos culturais, basta um pouquinho de umidade, ela vem. E nós trabalhamos também na horta perene com os vasos, porque hoje em dia o número de pessoas que moram em casa pequena é grande, e você pode, ao invés de ter uma planta só ornamental, você pode transformar num vaso de temperos, né? Você pode ter tomate, frutas como, por exemplo, a amora, a pitanga, dá super bem em vaso. E nós fazemos o que a gente chama de paisagismo produtivo, que a vantagem das árvores é que você, desde que ela tenha crescido já meio metro, um pouco menos, você não precisa mais regar. Né? Uma árvore dura quantos anos? Então você usa os frutos, né, da árvore, tem plantas como o caso da amora, você pode usar a folha e os frutos. E você tem o ano inteiro. Né? E você não ocupa o quintal, que quando os quintais como são pequenos, se você põe um pé de abacate, ele fica imenso e só dá uma vez por ano. E você não pode fazer a horta, porque tem sombra. Então você planta isso nas praças, nas estradas, né? E você vai ter essa fruta o tempo todo para muita gente. A banana a gente começa a usar desde verde, né? Que é uma planta que a gente considera também como perene. E nós comemos a banana verde, o coração da banana, aquele umbigo que chama mangará, você usa tanto na culinária como para medicação. E são plantas assim que não dão trabalho. Né? E nós transformamos também em pó. E desidratamos. Então, quando você faz o pó, a folha da mandioca, cada quilo vai dar 5. Você precisa de 5 quilos de folhas verdes para dar 1 quilo de pó. Aí eu concentro todos os nutrientes, né? 5 vezes mais quando eu transformo em pó. E é fácil de dar, eu posso dar para a criança pequena, posso dar para o idoso, para a pessoa doente, que é concentrado. Então uma quantidade mínima é o suficiente para repor os nutrientes. Então a vantagem da horta perene, a outra é o que a gente chama de plantas de múltiplo uso. É o caso da moringa oleífera. Ela cresce 1,5 cm por dia, ela chega a atingir 12 a 15 metros, mas quando chega na nossa altura, eu peço para cortar a guia, porque aí ela se abre e fica fácil de colher.
e você come dela a folha, a flor, a vagem, a semente, a raiz. Se você colocar um punhado da semente bem verde no feijão, na sopa, como ela tem muito óleo, você não precisa usar o óleo, que aí é um óleo orgânico. Você faz biodiesel dela. A semente, quando é madura, você seca, você descasca, umas 3 ou 4, coloca numa garrafa com água, por exemplo, você teve uma enchente ou teve um terremoto, como no caso do Haiti, o problema maior é a água potável. Então você coloca numa garrafa PET e sacode, né? Em 20 minutos você tem água potável. Né? E você pode usar como cerca viva para fazer sombra, para lenha. Então é uma planta assim fantástica, e a gente pede que você plante bem na porta da casa, para não ter desculpa porque está chovendo, porque está escuro, porque está longe a horta, né? E você traz. E a outra vantagem da horta perene é que você faz uma atividade física fantástica, toma sol, né? A pessoa que mexe com planta, ela dificilmente tem depressão, e como ela usa esses matos, eles são mais ricos em nutrientes, como por exemplo a deficiência de zinco aumenta o estresse, né? Então deixa de ter estresse, a depressão, que depende muito também de nutrientes, tudo ali na horta. E aí ela tem um tomate cereja, que aquilo é uma praga, né? Você joga a semente, né? Já vem. E você está lá na horta, você come o camapu, que é o physalis, que tem vitamina A, C e E. Né? Dá o ano inteiro, não em clima frio, mas num clima como São Paulo para cima. E se você usar desde criança, você não vai ter catarata e você vai ter uma imunidade alta. Né? E todo o tempo você está lá colhendo, e ela cai no chão, como a frutinha já vem com uma cobertura, uma capinha, você nem precisa de lavar, e ela dura um mês fora da geladeira. Né? Então tem todas as vantagens, além de ser bonita. Né? Então ter uma horta perene é a melhor coisa do mundo. O Ora Pro Nobis, você tem o de cerca e tem o de árvore. Né? Eu conheço planta de Ora Pro Nobis aqui em São Paulo com mais de 200 anos. Ela é um cacto, ela forma uma batata, e dá muito espinho. Então nós usamos como cerca de presídios, de colégio onde você tem muita invasão, porque tem um espinho muito grande. A hora que ela se transforma em planta adulta, ninguém mais consegue entrar. E você come as folhas, riquíssimas em nutrientes. Né? A gente pede para plantar na mata ciliar e nas nascentes, porque o espinho é tão grande, tão forte, que para você entrar naquela nascente ali só de trator, nem de bota. Né? Então é uma proteção natural fantástica. Você põe fogo, né? A primeira chuva ela está brotando de novo, então você não acaba com ela. E é comestível. Então tem todas as características que você precisa. Você tem o que não falta no país é casa com cerca, né? Mas tudo cerca, muro, sem nada. Então você vai plantar as plantas que sobem, tipo chuchu, maracujá, o Ora Pro Nobis sem espinho, né? E você vai ter, além de aumentar o verde, melhorar todo o meio ambiente, você tem um alimento de primeiríssimo. A gente planta até abóbora, você vai comer o quê? As folhas, os brotos, que é a cambuquira, e come a abobrinha. E a folha da abóbora tem 4 vezes mais cálcio que o leite. Né? E dá muito. E quanto mais você colhe os brotos, mais ela produz, não só o fruto, como folhas. Então, se você puser numa seca, você vai ter que tirar as abóboras pequenas. Né? Então é muito interessante a horta perene. Bacana. Agora, bem, tá terminando, né? Acho que já foi tudo. Agora eu queria falar da multimistura, né? Falamos de tudo, agora a multimistura por último. Quais são as principais vantagens da multimistura? Por que ela é tão boa? Primeiro que é um alimento, não é um medicamento, né? E as várias entidades acadêmicas,
querem a comprovação científica. Eu não preciso comprovar uma coisa que a natureza deu. Tá? Se você usa um produto, como é o caso do NutriSUS, que é oferecido hoje nas creches, as vitaminas são sintéticas, enquanto que na multimistura é do jeito que a natureza colocou. Então, o farelo de arroz e de trigo é entre casca, você tira a casca, fica o trigo ou o arroz integral. Aí ele é feito polimento, e esse pó do polimento da entrecasca, que é riquíssimo em minerais, vitaminas e fibras e os ácidos graxos, é que você vai utilizar. Então o arroz você nunca tem alergia, porque ele na história da humanidade ele é muito antigo. O trigo é muito mais recente, por isso que você pode ter muito caso de alergia. E hoje se usa muito o Roundup, que é um agrotóxico que tem glifosato, e o glifosato aumenta a sensibilidade ao glúten. Sem contar que o processo hoje de moagem do trigo transforma ele num pó tão fino que o nosso organismo tem dificuldade de utilizar. Né? Então, e hoje tudo a gente faz, quase tudo à base de trigo. E aí a gente tem que aprender a comer as outras coisas. A multimistura é composta por 70% de farelo de arroz ou de trigo. O de arroz sempre é superior, não só nutricionalmente, mas porque não tem glúten, então não dá alergia. 15% da folha de mandioca, do pó da folha, né, que é riquíssimo em nutrientes, principalmente vitamina A, ferro, selênio, zinco. E 15% do gergelim, que tem muito cálcio, ele tem 10 vezes mais cálcio que o leite. Quanto que você vai usar? Uma colher de sopa por pessoa por dia. Você não precisa usar muito mais, porque a gente não quer que ninguém enjoe. E também, pela quantidade de nutrientes, ela se autolimita. Se você puser uma quantidade maior, você não dá conta de comer. Quando a gente usa em creche, tem que avisar, porque na fase inicial de 1 semana a 10 dias, você tem um aumento do consumo do alimento, para repor aquilo que está faltando de nutriente. Depois você tem uma queda média de 30% e aí entra no platô. Então você vai comer menos e se nutrir mais. Em creche é muito interessante a quantidade que você tem de crianças com infecção antes e depois da multimistura é impressionante. Aquela coriza, né? O boqueiro, aquela quelite que dá nos lábios, no canto dos lábios, a diarreia, as doenças respiratórias caem de uma forma incrível. Então, numa creche que eu cheguei, tinha assim, uma parede de papel higiênico, né? E nenhuma monitora vai, cada vez que limpar o nariz de uma criança, vai lavar a mão. Né? Então ela fica... Né? E foi em São Paulo, em Itapecerica, quando eu voltei, tinha feito, era a época mais fria, era julho, e não tinha mais papel higiênico. Eu disse, por que deu papel higiênico daqui? Desde que a gente usa multimistura, as crianças praticamente não gripam. Então é muito interessante essa relação rápida que acontece. Então a multimistura aumenta a imunidade, repõe os nutrientes que faltam, ajuda a neutralizar os metais pesados, né? Melhora o intestino. Aí você vai ver as pessoas que têm, por exemplo, rachadura na sola do pé, lá no sul, que o pessoal racha aqui a ponta dos dedos na época do inverno, com aquela crosta na sola do pé, 1 semana, 10 dias desaparece totalmente. Como ela é muito rica em complexo B, se você vai numa comunidade ou numa creche que tem piolho e sarna, né, o complexo B dá um cheiro na pele que nós não sentimos, mas afasta todos esses ácaros, né, esses bichos. Então acaba, se eu chego numa creche e diz que está usando farelo e tem criança com sarna ou com piolho, eu sei que não é verdade. Eu estou usando uma quantidade muito pequena. Então você aumenta a quantidade, né? Tanto melhora a diarreia quanto melhora a constipação. A gente usa muito na gestante para
impedir que ela tenha criança de baixo peso. Que a criança que nasce de baixo peso, eu quase triplico a probabilidade na idade adulta ela ser hipertensa, ser diabética, né, e ter doenças do coração. Então, eu determino antes da criança nascer a qualidade de vida dela como adulto. A outra coisa é que tudo que nós fazemos, aprender, chorar, nascer, caminhar, né, sofrer, é reação química. Se é reação química, é nutriente. Se é nutriente, é o que eu como. Então, até para você ser feliz, se faltar os nutrientes essenciais, você não vai ser. Exatamente porque é uma reação química, né? Então você tem que fornecer esses nutrientes para poder ser feliz e ter saúde. Porque sem saúde é muito difícil a gente ser feliz, né? Uhum. E só pra gente terminar, eu queria que você me contasse um pouquinho assim, como que nasceu a Multimistura, esse processo da descoberta, né? Como que isso aconteceu? Em todo lugar que eu chego, eu gosto muito de visitar tudo que tem na região relacionada à alimentação. Então, desde o mercado e os agricultores. E quando eu cheguei no Pará, na década de 70, foi uma época de seca intensa, né? E eu fui visitar os japoneses que estavam introduzindo a pimenta do rei. Quando eu cheguei lá, vi um pó cinza ali no pé das pimenteiras. E eu perguntei o que era aquilo, disseram que era farelo. Eu falei, mas por que vocês usam farelo? Não, porque aqui no Pará o pessoal joga fora. Mas eu também sou filha de japonês, e japonês dá nó em pingo d'água em agricultura. Eu cheguei em casa e fui ver a tabela de composição. E quando eu olhei a tabela, não tinha farelo. Aí eu coloquei o arroz integral e o arroz polido. Quando eu vi a diferença, a quantidade de minerais e vitaminas que ia para o farelo era imensa. Falei, então é isso, por isso que eles estão usando. E comecei a fazer os testes na cozinha. E fiz um almoço com farelo em tudo e chamei a minha equipe que estava trabalhando com os desnutridos. Todo mundo comeu, não sentiu a diferença. Eu falei, então agora a gente vai introduzir. Eu fui para um congresso, voltei 3 dias. Quando eu cheguei na primeira creche com a comida, o pessoal nem deixou descer do carro. Doutora, a menina não caga mais, porque eram todos desnutridos graves, e o desnutrido grave e moderado, ele tem muita diarreia, e não tinha água. Quando você chegava com uma criança limpa, a que você tinha acabado de trazer já tinha defecado. E a maior parte era de chão batido as nossas creches. Aquele cheiro horrível, né? E carregar água nas costas, porque não tinha torneira, era tudo nas costas. E acabou a diarreia. Em um mês, a diferença das crianças desnutridas, correndo, brincando, era inacreditável. Só com a introdução de uma colher de sopa, nessa época a gente só usava o farelo de arroz. Foi inacreditável a diferença. Quando eu levei a diretoria, que a gente era do projeto Casulo da LBA, falei, a gente não mudou, a gente só acrescentou o farelo. E posteriormente a gente começou a introduzir o farelo de trigo, né? E nós introduzimos juntos na pastoral da criança, porque não tinha farelo de arroz na maior parte. E o farelo de arroz, por ser um alimento mais rico que nós temos, né, a composição dele é fantástica, né, o bicho também sabe disso. Então, nós fizemos 85 análises para saber quanto tempo que deveria tostar para ficar bom para o consumo humano. E a gente viu que eram cerca de 25 minutos, depois que a panela estivesse quente em fogo baixo, nunca mais do que 1/3 da panela. Realmente o farelo de arroz é muito bom, e depois nós introduzimos, que a gente estava no Pará, e eles usam muito folha da mandioca. Quando a gente viu a composição da folha, senão por que não incorporar?
Só que a maniçoba, que é o prato típico da folha da mandioca, é cozida 7 dias. E difícil de transportar, de preservar. Naquele tempo nem geladeira as pessoas tinham. Então nós desidratamos e transformamos em pó. E como eu disse, cada 5 quilos da folha vai dar 1. Né? Então você multiplica por 5 a concentração de nutrientes quando você pulveriza a folha. E depois a gente usava casca de ovo, mas a casca de ovo é um problema sério. Para você tem que lavar, tem que desinfetar, e para moer você usa o liquidificador. Quando você faz pouco, não tem problema, mas ele faz uma nuvem de cálcio. Né? E se a pessoa aspira, ela pode ter fibrose pulmonar. Então, nós retiramos a casca do ovo e pusemos o gergelim, que tem muito cálcio. E lá no Pará a gente tinha muita produção. Né? Então, ficou 70% de farelo, 15% de folha de mandioca e 15% de gergelim, para usar em média uma colher de sopa. Quando você não tem condições de usar, por exemplo, num prematuro, num doente, a gente aferventa, né, uma colher de sopa para cada meio litro, coa e usa aquele líquido que diluir os minerais e as vitaminas para fazer qualquer preparação, desde o café ao leite, a sopa, o arroz, tudo pode ser usado. E você vai ter os mesmos resultados. É isso. Muito obrigada. Que aula. É muita coisa, né? Nossa. Nossa, e observando então, aí foi, né? Fazendo as hipóteses. E depois, no final da década de 90, o Japão fez um seminário internacional sobre o farelo. Eu fiquei sabendo 2 anos depois. E fiquei impressionada com o que eu tinha observado e o que os cientistas tinham visto. É que a gente não falou ainda, por exemplo, aumenta muito a produção do sangue. A outra coisa é reduz o cheiro. Então você fica pronta. O uso do farelo de arroz, ele reduz o cheiro, né? Por exemplo, do idoso, o cheiro do alcoólatra. Ele é utilizado nesse seminário internacional que teve no Japão no final da década de 90. Eles observaram que aumenta a produção de sangue, né? Ele diminui a necessidade de álcool. Isso a gente já tinha observado há muito tempo. Né? O alcoólatra, quando usa multimistura, você tira o fator nutricional e para de beber sem você dizer uma palavra. Né? E eles usam uma substância que tem no farelo exatamente nos casos de alcoolismo agudo, que entra em crise, né? Você usa essa substância do farelo. Mas a gente sempre usou o farelo integral. E você tem o mesmo resultado. A outra coisa é a questão de dor cansada nas pernas, porque melhora muito a circulação. Então as pessoas que têm dor cansada nas pernas, você usa o farelo 1 semana e a diferença é assim notável, né? O cansaço também, exatamente em função dos nutrientes que possui. E eles observaram que tem uma substância que chama fitato, né? Que o farelo é um dos alimentos mais ricos, tem ação anticâncer. A folha da mandioca, que tem ácido cianídrico, quantidades pequenas, tem ação anticâncer também. Né? Então é interessante, o que o pessoal acha que é uma contraindicação, na verdade é uma indicação. E esse fitato, que o pessoal ligado à área de saúde, principalmente a nutrição, sempre foi contra que o farelo tinha um fitato que impedia a absorção de zinco, cálcio e ferro, que são metais bivalentes. Hoje é considerado o antioxidante, não é um antioxidante, né? Pela capacidade que ele tem de reduzir os oxidantes do organismo. Né?
Então, tudo que se falava que era um fator antinutricional, na verdade, é um fator nutricional. E porque a quantidade que a gente usa é tão pequena, né, que hoje se fala até que a função dele é como se fosse uma energia, muito mais do que um nutriente, né, que mesmo em quantidades tão pequenas é capaz de provocar tanta alteração. Nossa, é fantástico. Não, é fantástico.